Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da LTQ Educação. E hoje, empreendedor, a gente vai aprender a como melhorar a margem de lucro dentro do seu negócio, fazendo um único ajuste simples. E esse ajuste é na precificação. Então fica aqui comigo e vamos aprender na prática como que você pode melhorar a precificação do seu negócio e aumentar a sua margem de lucro. Antes de mais nada, me chamo Lucas Pontes, sou fundador da LTQ Educação, contador e economista e vou ensinar você, empreendedor, a melhorar as finanças do seu negócio. Então me acompanha aí, vamos para a tela do computador e vamos começar essa aula prática para você sair daqui melhorando a sua precificação. Então se você é empreendedor, não entende nada de finanças, essa aqui é a nossa fórmula ideal. Mas antes da gente começar, não se esquece de se inscrever no canal e já deixar o like aqui nesse vídeo. Para você, empreendedor, conseguir fazer a precificação ideal dos seus produtos dentro do seu negócio, mesmo que você nunca tenha feito uma precificação antes, essa aqui é a nossa fórmula ideal. Preço, ele é igual ao custo da mercadoria vendida, ou CMV, versus o markup. O markup é o múltiplo que você vai multiplicar o seu CMV e achar o preço ideal. Ah, não entendi. Calma, a gente vai entrar no detalhe em cada uma dessas coisas. Dentro do CMV tem alguns pontos que a gente tem que considerar dentro do nosso custo do nosso produto. Eles são custo para fabricação, a embalagem do seu produto e entrega, caso você realize a entrega do seu produto para o seu cliente ou alguma coisa nesse sentido. Vamos para o exemplo prático. Eu vou considerar aqui que eu quero construir uma porção de pastéis e eu quero fazer a precificação ideal dessa porção de pastéis. Então, para mim calcular o CMV dessa porção de pastéis, eu vou considerar esses valores. O custo da minha fabricação, ou seja, os materiais diretos que eu tenho ali com a massa do pastel, o recheio, é de R$15. A embalagem para o meu produto, eu vou considerar que eu tenho um custo unitário de R$2. E que para mim realizar a entrega do meu pedido, seja no iFood ou em qualquer outra plataforma que eu queira usar, eu tenho um custo de R$4 por entrega. Então vamos lá, custo para fabricação de R$15, embalagem de R$2 e a entrega de R$4. Somando todos esses valores, eu vou chegar num CMV total de R$21. Basicamente somar 15 com 4 e 2. E aqui, empreendedor, tem um ponto muito importante. Dentro de qualquer produção, seja você ter uma loja de roupas, um restaurante, qualquer tipo de negócio, se você vende produtos, existe um ponto que você tem que prestar muita atenção, que são as percas da produção, ou seja, o que vai para o lixo. Às vezes você vai produzir uma camisa, uma parte do tecido vai para o lixo, às vezes você vai produzir um pastel, uma pizza, uma parte dos produtos vai para o lixo. Então é importantíssimo que dentro da nossa precificação a gente consiga mensurar esses valores. E como é que a gente vai calcular esses valores de perca dentro do nosso CMV? Essa aqui é a nossa fórmula ideal. O custo da mercadoria vendida sobre 1 menos as perdas. Mas como é que eu vou fazer isso na prática? Vamos ao exemplo. Então, nosso CMV final basicamente seria aqueles R$21 que nós já calculamos de custo de produto, embalagem e entrega, dividido por 1 menos 5%. Mas o que é esse 5%? Esse 5% é o que eu considero de perca da minha produção. Ou seja, de tudo que eu faço, 5% vai para o lixo. E aí você tem que adaptar isso a cada realidade de cada negócio. Sua produção, você pode ter uma perca de 10%, uma perca de 15% ou de 20%. E aqui você vai considerar a sua perca ideal e colocar dentro dessa fórmula. Então você pega seu CMV que você calculou e divide por 1 menos o percentual de percas. Então se você produz 100 pastéis e 5 vão para o lixo, você tem 5% de perca. Se você produz 100 pastéis e 10 vão para o lixo, você tem 10% de perca. No meu exemplo, eu vou considerar que eu tenho 5% de perca. Então, meu CMV final ele vai ficar R$21 dividido por 1 menos os 5% de perca. E eu vou chegar no valor aproximado de R$22. E esse é o número que eu vou considerar para dentro do cálculo do meu custo da mercadoria vendida. Agora que eu calculei meu custo da mercadoria vendida, tudo que eu tenho que fazer é vir na minha fórmula ideal do preço e substituir o valor de CMV pelos R$22 que eu achei, envolvendo todos os custos da minha produção, a parte de percas e achando o valor ideal. Agora nós vamos para a segunda parte da fórmula, que é calcular o markup. E o que é o markup? O markup é um múltiplo que, baseado nos nossos números da nossa empresa, nós vamos achar o múltiplo ideal, que eu vou multiplicar o meu custo da mercadoria vendida e vou achar o preço. Ah, mas não entendi, não sei o que é o markup. Mas antes da gente seguir para a forma do markup, eu quero mostrar para você que é empreendedor uma forma super simples de você controlar as finanças da sua empresa. Nós aqui da LTQ temos uma ferramenta que vou deixar aqui no card acima para você conhecer e ela vai te mostrar de maneira super fácil tudo que entra, tudo que sai, tudo que sobra do seu negócio. Não tem mensalidade, é uma ferramenta automática dentro do Excel, nós temos suporte no WhatsApp. Super baratinha, então assiste lá o vídeo que eu tenho certeza que essa ferramenta vai ajudar muito você no dia a dia. Seguindo então para a fórmula do markup, essa aqui é a fórmula do markup. 1 sobre 1 menos nosso custo variável, mais nossa despesa fixa, mais nossos investimentos, mais a nossa margem de lucro.
Calma, eu sei que ela pode parecer um pouco complicada, um pouco difícil, mas não se preocupa que com um exemplo prático você vai conseguir entender bem melhor o que é o markup. O primeiro ponto que a gente tem que achar dentro da fórmula do markup é o nosso custo variável. Qual é o nosso custo variável? Bom, vão entrar algumas taxas que entram dentro do nosso negócio que nós temos que considerar dentro desse custo variável. Uma delas é o imposto. Outra delas é uma taxa de maquininha, caso você tenha no seu negócio. Comissões, caso você pague a algum vendedor, alguma coisa nesse sentido. Aqui no meu exemplo, eu vou considerar apenas duas coisas, já que eu sou um restaurante que vende pastéis. Então, eu estou considerando um imposto de 10% e uma taxa de maquininha de 13%. Basicamente, eu vou somar esses valores, um total de 13%, e aí eu vou chegar no meu custo variável total. O segundo ponto que nós temos que calcular dentro do markup é a nossa despesa fixa. Como é que a gente vai achar a nossa despesa fixa? Dentro da despesa fixa, a principal coisa que às vezes mais aparece é o aluguel da loja. Geralmente tende a ser mais caro dentro da despesa fixa, mas todas as coisas que você tem que considerar são aluguel de loja, o salário das pessoas que trabalham para você, ou o seu prolabore. Você também tem que considerar gás e lenha, no meu caso de ser um restaurante. Eu tenho que fazer isso para poder produzir os meus pastéis. Eletricidade, água, contador. Então, tudo que você considerar dentro de despesa fixa, ou seja, tem uma mensalidade dentro do seu negócio, você vai ter que considerar uma soma total. No meu caso aqui, eu vou considerar que meu aluguel de loja, os salários, o gás e lenha, a eletricidade, a água, o contador, tudo vai somar um valor de R$15 mil por mês. Ou seja, todo mês, quando eu abrir meu negócio, eu tenho R$15 mil em contas fixas para me pagar todos os meses. E para a gente achar o valor em percentual, para a gente levar lá para a fórmula do markup e poder fazer o cálculo correto da nossa precificação, a gente também tem que considerar nosso faturamento médio mensal. Se eu tenho uma despesa mensal de R$15 mil por mês, eu também tenho que considerar minha receita mensal. No meu exemplo, eu vou considerar que eu tenho R$60 mil por mês de faturamento. Então, eu vou pegar esses dois valores, eu tenho minha despesa fixa de R$15 mil por mês e tenho meu faturamento mensal de R$60 mil por mês. Vou fazer uma simples divisão, onde eu vou pegar os 15 mil, dividir por 60 e vou achar um valor percentual de 25%. Esses 25% é o percentual que eu vou levar lá para a fórmula do markup. Então pronto, depois que eu já tenho meu custo variável de 13% e minha despesa fixa de 25%, eu tenho que achar meus outros valores. O que seriam meus outros valores? Um investimento de 5% ou a minha margem de lucro de 17%. E como que eu acho esses valores de investimento e margem de lucro? Eles não têm uma regra fixa, isso vai depender de negócio a negócio. O percentual de investimentos é algo que você pode definir também dentro do seu negócio, assim como as percas. A perca você até consegue calcular, procurar na sua produção e entender sobre mais as percas. O investimento, considere um percentual que você quer reinvestir dentro do negócio. Ou seja, 10% de tudo que eu faturar, eu quero reinvestir para dentro do meu negócio. 5% de tudo que eu faturar, eu quero reinvestir para dentro do meu negócio. Esse foi o percentual que eu escolhi para fazer a minha precificação, 5% de investimentos. E a minha margem de lucro, eu procurei a margem de lucro líquido ideal de um restaurante, e eu achei que era 17%. Então, eu quero estar adequado a essa margem de lucro de 17%. Então, eu vou considerar esses 17%. Você pode considerar 20%, 25%, 10%, 15%. Isso vai depender de negócio para negócio. Negócios têm margens de lucro diferentes. Serviços têm margem de lucros maiores, produtos têm margem de lucros menores. Se você for uma indústria, enfim, você tem que considerar uma margem de lucro que faça sentido para dentro do seu negócio. Eu basicamente pesquisei no Google, ele me disse que 17% era uma margem de lucro líquido boa, então eu vou considerar meus 17%. E aí já fica a recomendação, você pode pesquisar no próprio Google para achar uma margem de lucro ideal, um norte, para você começar a sua precificação. Não vai ser necessariamente o melhor número ou o número correto, porque o ideal é você ter esse número de dentro do seu negócio, mas você pode seguir dessa forma. Então vamos lá, eu tenho meu custo variável de 13%, eu tenho minha despesa fixa de 25%, eu tenho meu investimento de 5% e minha margem de lucro ideal de 17%. Agora, tudo que eu tenho que fazer é levar lá para aquela fórmula do markup. Então vamos lá. O markup, relembrando, essa é a fórmula 1 dividido por 1 menos custo variável, mais despesa fixa, mais investimentos, mais margem de lucro final. Eu vou basicamente substituir esses valores dentro da fórmula. Então, 1 dividido por 1 menos 13%, mais 25%, mais 5%, mais 17%. Agora que eu tenho todos os números variáveis diferentes dentro do markup, agora chegou a parte mais fácil. Basicamente, eu vou fazer esse cálculo e vou chegar no meu markup de 2,5. Geralmente, o número do markup vai ficar entre 1.5, 2.5, 3.5, 4.5. Isso também vai variar de acordo com o negócio que você tem. Alguns setores podem ter um markup maior, outros setores podem ter um markup menor. Você pode desejar uma margem de lucro muito maior do que o segmento, você pode ter um posicionamento mais premium, um posicionamento mais normal, enfim.
Tem várias coisas que podem influenciar esse markup, mas o markup aqui, dentro do meu exemplo, ficou um markup ideal de 2,5. Se você tiver um markup muito alto ou um markup negativo, sugiro que você dê uma olhada nos números, nos cálculos, que eu acredito que você tenha feito alguma coisa errada, refaça o cálculo e volte aqui e confira esse número do markup. E para chegar na precificação ideal do meu produto, basicamente o que nós precisamos substituir é lá na fórmula do preço que a gente viu lá no começo, o markup também de 2,5. Então a gente vem aqui e chega que nosso preço, ele é nosso custo da mercadoria vendida, já considerando as percas, de R$ 22,00 e o nosso markup ideal, que nós calculamos para dentro do nosso negócio, de 2,5. Depois de fazer esse cálculo, eu chego num preço ideal de R$ 55,00. Se eu vender minha porção de pastéis a R$ 55,00, eu vou conseguir ter a minha margem de lucro de 17%, reinvestir 5% de tudo que eu vender, vou ter minha despesa fixa coberta e vou ter meu custo de mercadoria vendida coberto. Ou seja, eu tenho a precificação ideal dentro do meu negócio. Depois de achar o preço ideal do seu produto, eu sugiro que você faça uma simples pesquisa de mercado, comece a entender junto aos seus concorrentes se está fazendo sentido, se não está fazendo sentido. Às vezes você vai precificar R$ 150,00, enquanto seu concorrente, que é mais próximo, está precificando a R$ 75. Pode ser uma boa forma de você balizar o seu preço. Claro que essa é a forma ideal que você calcule o seu preço, mas sempre bom fazer uma pesquisa de mercado, entender com os concorrentes, ver se faz sentido, se não faz sentido. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Essa é a forma ideal que você pode colocar preço dentro dos seus produtos. E aí já lembra de mandar para aquele amigo empreendedor que está precisando precificar os produtos da forma correta. Deixa o seu like aqui e até o próximo vídeo.